Não me venha dizer que você achava que o São Paulo não ia perder a invencibilidade em algum momento. Isso ia acontecer e foi hoje. Pode ser bom até. A gente vai analisar. Isso aqui é o canal Tricolaço, onde a gente fala das coisas do São Paulo Futebol Clube, depois de Atlético Mineiro 1, São Paulo 0, primeira derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro, depois de 7 rodadas, perde também a liderança porque estava sendo perseguido pelo Palmeiras, que ganhou seu jogo e tem um saldo de gols melhor, mas está tudo bem. Esse é o mundo real. A gente já falou em alguns vídeos atrás aqui que o São Paulo estava fazendo uma campanha além do seu normal. Foi mal hoje? Eu já vi jogos piores, mas acho que o São Paulo, evidentemente, fez com que houvesse um cenário onde perder para o Atlético se tornou algo possível. Então vamos lá. São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro, primeiro porque o Atlético tem que crescer em algum momento no campeonato e começou a crescer nas últimas rodadas e hoje tinha um jogo em frente à sua torcida e tinha que ir para cima e conseguiu se impor, e porque o São Paulo hoje cometeu algumas falhas, algumas delas são recorrentes, mas que acabaram contribuindo para o resultado final. Então, eu atribuo a derrota a três problemas que o próprio São Paulo já criou. Um é a desatenção, que é recorrente. Esse é o recorrente. Aconteceu hoje, mas já acontecia com o Crespo, já acontecia com o Zubildia. O São Paulo tem um problema crônico de desatenção, que foi corrigido com o passar do tempo nos últimos tempos, mas que de vez em quando reaparece. Então tem que sempre estar alerta. A gente diz aqui, né? O São Paulo é um time meio que do erro zero. O segundo aspecto, o Roger não gosta tanto, mas acho que não ter três zagueiros hoje contribuiu um pouco para que o São Paulo não conseguisse vencer, ou não conseguisse pelo menos não perder para o Atlético Mineiro. É um reforço de segurança na defesa, com o qual o São Paulo já está acostumado, e ele fica mais vulnerável quando não tem esse terceiro zagueiro. E aí, se o time que estiver jogando contra tiver uma presença de área constante e pressionar, ele pode conseguir fazer o gol que vai às vezes levar à vitória. E o terceiro aspecto, hoje acho que o Roger cometeu alguns pequenos errinhos que contribuíram para isso, especialmente em substituições, a gente vai falar disso aí também. Foi isso que eu entendo que de certo modo aconteceu lá. Então é assim, não acho que o São Paulo jogou pior. Por exemplo, o São Paulo jogou muito pior na derrota para o Palmeiras na semifinal do Paulista. E pior ainda na primeira derrota para o Palmeiras lá no turno dentro do Campeonato Paulista também, aqueles 3-1 lá em Barueri. Hoje o São Paulo perdeu enfrentando o adversário, incomodando o Atlético em alguns momentos. Mas, no período em que ele teve desatenção, aconteceram os gols. O gol. O São Paulo teve desatenção na hora de articular jogadas para ataque, errando o passe, virando o jogo errado, não tendo capricho na hora de complementar a jogada. E o São Paulo teve uma pequena falha ali na hora do gol do Atlético, que foi manter o Atlético no ataque através de um escanteio dado pelo Mike. Dado. A partir daí o Atlético continua, a bola cai com o Bernardo levanta para a área, cruzando de novo para o outro lado, a zaga não presta atenção, o jogador do Atlético sobe mais que todo mundo, o Alan Franco do Atlético, para sobrar para o Ivan Roman, que faz o gol na tentativa de chegada do Sabino, mas que não conseguiu evitar. O São Paulo ainda foi para o jogo a partir daí. O São Paulo estava melhor, inclusive, do que o Atlético, se impondo mais nesse segundo tempo. Por isso que eu digo, a falha, ou a desatenção mais do que a falha, contribuiu mais do que a performance para o São Paulo tomar o gol. E a partir do momento que tomou o gol, se viu na obrigação maior ainda de ter que buscar o empate e o eventual resultado positivo. Com relação à contribuição negativa do Roger, não é nada grave, não tem nada aqui de comparação de Roger com o Crespo, porque o Crespo também errou pra caramba em algumas jornadas. Naquele jogo do Palmeiras ele errou. O Crespo foi muito responsável pela última derrota do São Paulo, que desclassificou o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Mas, por exemplo,
Hoje, eu não sei se era para tirar o Cauli para pôr o Lucas. Tá? Por que não tentar entender o jogo com os dois juntos em campo? Talvez pudesse surgir um reforço de criatividade ali. Tá? No entanto, ele já trocou Lucas por Cauli também em outras ocasiões. Era só para a gente ver mais ou menos como é que isso ia ficar. Entrada no Ferreira não funciona. É um jogador que cada vez menos oferece alguma coisa para o time do São Paulo ali. É uma opção pensada corretamente para dar a entrada por velocidade. Mas ele tá lento, o drible dele está perdendo qualidade, ele acaba não ajudando. Isso eu não vou comentar, não vou colocar como um erro do Roger, mas é só para que ele repense se vale a pena continuar usando esse jogador. E aí tem também a falta de sorte do Lucas tendo o problema físico que teve ali na falta, caiu de costas, teve problema na costela, a gente não sabe ainda o que aconteceu com ele direito, depois que sair do hospital que a gente vai saber. Provavelmente não vai jogar no sábado, é uma perda para o time do São Paulo também. Mas aí ele foi obrigado a fazer uma alteração, lançou mão do Tapia, que poderia ter entrado antes, inclusive, em outra conformação do ataque, talvez no lugar do André, enfim, do jeito que já estava montado ali. E aí não tem entrado o Lucas, por exemplo. Né? São Paulo tem mais alguém de ataque ali no meio. No fim, ele acabou entrando. Ele ajudou, eu acho que o Tapia acabou ajudando. Ele não é exatamente um erro do Roger, não. Ele foi resultado da falta de sorte de perder o Lucas logo no começo das trocas ali também. Como eu disse, não é grave. Não é grave. É só essa troca no meio que talvez eu não fizesse. Acho que no jogo de hoje dava para manter esse reforço de jogadores no meio ali, talvez tirar o Mike naquele momento. Ele acabou tirando depois para colocar o Cedric Soares, que acabou entrando em campo também. O São Paulo teve muita dificuldade na saída, como ele teve também no dia do jogo contra o Red Bull Bragantino. Também porque fica espaçado na frente. Aí o Roger conversa, aglutina de novo, os caras se aproximam e começam a melhorar. Isso já vira constante quando o jogo começa, não só depois de uma correção. E a gente chega naqueles 12, 13 minutos finais de jogo, aí sim com o São Paulo pressionando. Melhor momento do São Paulo no jogo foi ali, quando monta-se uma espécie de blitz, e aí eu falei do Tapia que ele contribuiu para isso. O Luciano entrou em campo e melhorou a condição do time também. Foi um cara que ajudou muito o ataque do São Paulo quando entrou. Agora, o São Paulo foi bem marcado ali. O São Paulo tentou menos vezes ao longo do jogo e foi deixar para o final, quando já estava consolidado todo mundo do Atlético lá na sua defesa, para poder segurar o resultado. A busca pelo empate acabou se tornando mais difícil. Para sábado, o que eu acho é sempre bom lembrar, o Palmeiras é difícil em casa, assim como ele é difícil fora. Eu trataria o jogo do Palmeiras como se fosse jogar fora com o Palmeiras. É muito difícil. O Palmeiras é um time melhor que o time do São Paulo. A torcida vai porque está gostando do momento, está confiante, mas o time precisa corresponder em campo. Acho que está na hora do São Paulo tirar de novo da cartola uma atuação grande como foi a atuação contra o Grêmio. O problema é que a atuação contra o Grêmio, que foi a última grande atuação desse time, aconteceu com o bendito ataque de Luciano Caleri e Lucas Moura. Né? E o Lucas talvez não esteja lá no sábado. Mas contra o Flamengo teve uma coisa. O São Paulo jogou. E contra o Grêmio, o São Paulo jogou com 2 zagueiros. Né? Falar do Flamengo, que é aquele jogo do ponto de virada, quando o São Paulo põe 3 zagueiros e o Crespo não estava usando tanto 3 zagueiros assim. Tem esses 3 do meio que já tem jogado sempre, Danielzinho com o Bobadilha e o Marcos Antônio, com os laterais indo muito para o ataque para fazer o jogo acontecer por ali. Lembrando que não tinha Lucas Ramon ainda naquele momento, era o próprio Cedric Soares fazendo o jogo acontecer por ali, depois trocado pelo Mike também. E o São Paulo conseguiu fechar espaços atrás com esse reforço de marcação, e o Flamengo pressionava naquele jogo mais do que o Atlético hoje, mais do que o Bragantino no domingo,
mas o Flamengo não conseguia entrar na área do São Paulo para concluir. Esse foi o mérito daquele jogo, segurar o Flamengo ao ponto de depois começar a pressioná-lo do lado de lá, mesmo tendo tomado o primeiro gol, depois tendo conseguido virar. E eu acho que esse jogo do Palmeiras tem que ser tratado assim. Ele é um jogo muito grande. E ele é um jogo ao mesmo tempo que tem que ter inteligência do jogo do Flamengo com o brilho do jogo do Grêmio. Brilho talvez seja difícil, porque o Palmeiras por si só não vai permitir que isso aconteça com tanta facilidade. Mas acho que o São Paulo tem que perseguir essa atuação para tentar de novo sentir o gosto da liderança. Precisa ganhar um clássico grande. A torcida foi grande no Paulista, mas não tinha pintado ainda no Brasileiro e vai pintar agora. E ela quer ter esse presente no sábado. E até para o próprio Roger se dar de presente uma atuação grande. Porque as atuações foram boas, porém pragmáticas, especialmente no jogo contra a Chapecoense. Né? Foi uma boa atuação, mas não teve brilho. Teve boas ações. No jogo do domingo, foi um jogo muito inteligente do São Paulo, mas não teve brilho. Hoje não teve nada disso, perdeu o jogo. Com o Crespo, o jogo do Palmeiras foi horrível. Antes do jogo do Palmeiras, o São Paulo tinha ganhado do Coritiba em Curitiba, fora de casa, onde não foi um jogo brilhante também. E havia ganhado do Bragantino num jogo de muita imposição no Campeonato Paulista. Antes desse teve o jogo do Grêmio. Esse é um jogo de brilho. Faz tempo que o São Paulo não tem esse jogo de brilho, nem com o Roger, nem tinha tido com o Crespo. Está na hora de ter esse jogo de brilho, mas para esse brilho acontecer precisa ter muita inteligência na hora da montagem. Não pode haver tanto espaçamento do meio com o ataque como houve hoje e como aconteceu no jogo de domingo. Foi corrigido depois, mas é importante que o time já entre assim e não se iludir. O São Paulo será pressionado no começo pelo Palmeiras. Esse é o modo de jogo do Palmeiras. Vai encher o saco até tentar conseguir um gol. O ideal é que você consiga aparecer lá na frente quando o Palmeiras estiver desguarnecido e fazer como aquele jogo do segundo turno que o São Paulo perdeu, mas que fez um primeiro tempo de brilho, aqueles 3-2. E naquele dia era Tapa e Luciano no ataque. Hein? Não se esqueçam disso. Notas para hoje. O Rafael defendeu 3 bolas muito importantes no primeiro tempo, em chutes do Hulk em cobrança de falta. E isso, não seja injusto, ajudou a salvar o time de tomar mais do que um gol. E foi importante em outros momentos. Vou dar 7,5 para o Rafael. O Mike foi oscilante hoje, teve bons momentos, alternando com momentos ruins. Foi caindo à medida que o primeiro tempo foi passando. E no segundo tempo ele já não estava em condição de manter qualidade para o jogo. Vai pegar uma nota 6 o Mike hoje. O Alan Franco já teve jornadas melhores, ajudou bastante na construção, mas hoje foi refém daquela pressão do Atlético em alguns momentos. Não foi mal, mas já teve atuações melhores. Hoje fica com 6,5. Sabino, para mim, não tem culpa direta no gol. Ele vai tentar salvar, mas quando chega atrasado. Acho que o erro é anterior à presença dele ali. Se antecipou, bloqueou jogadas do Atlético, defendeu bem o quanto pôde e ainda ajudou no ataque. Dá para dar um 7 para ele. O Enzo Dias é o seguinte: teve muita disposição, mas faltou qualidade técnica no final hoje para cruzar. E faltou ir no fundo. Faltou ir no fundo, na linha de fundo, para de repente entrar na área, cruzar lá. Nesse ponto o Wendel sai melhor. Eu já disse aqui. Eu jogaria de Wendel no sábado. De novo, estou dizendo isso. Eu jogaria com o Wendel no sábado. Acho que o São Paulo precisa ter um cara que vá lá dentro, lá na linha de fundo, entre na área como se fosse sofrer um pênalti. Precisa ter. E não é o Ferreira, que não está jogando nada. Mas vou dar uma nota 6,5 para o Enzo Dias. Bobadilha foi o cara que tentou se movimentar mais ali no meio de campo do São Paulo, apareceu em várias posições, tentou contribuir ali pelo lado direito, lembrando que o jogo do Roger é mais posicional, ele fica mais preso do lado direito ali, mas arrisca às vezes ir para o lado esquerdo também. Armou para tentar o chute algumas vezes, não conseguiu porque foi bloqueado, mas foi muito presente no jogo, dá para dar uma nota 7 para ele. O Danielzinho foi o menos brilhante desses 3 do meio, tem sido, inclusive, nos últimos 3 jogos, o Danielzinho não foi tão bem. Talvez esse modelo mais posicional ele ainda não tenha conseguido se encaixar direito, né? De saber que tem que guardar uma faixa, não mudar tanto. Às vezes o cara fica um pouco robô,
Depois ele entende que pode se soltar, mas ainda não sabe exatamente quando é que tem que fazer esse tipo de movimentação. Mas fica com uma nota 6,5. O Marcos Antônio foi, digamos assim, prejudicado por não ter muita opção de ataque, porque o espaçamento do ataque para o meio hoje tornou a vida dele mais difícil, as opções não se apresentavam tanto, mesmo assim ele tentou, e sempre que ele tenta sai coisa boa, dá para dar uma nota 6,5 para o Marcos Antônio também. No ataque, jogou o Caleri, aliás, no meio, jogou o Cauli. Bem, mas eu ainda acho que falta explodir, e num jogo como hoje, lá, com o Atlético pressionando, com esse distanciamento do ataque, com esses errinhos bestas de calcular mal o passe e tal, ele acabou sendo prejudicado e ele precisa explodir. Ele fica com uma nota 6 por causa disso, mas ele tem bastante qualidade. Eu ainda teria mantido ele com o Lucas em campo para ver o que poderia acontecer com os dois juntos ali. Caleri, muito voluntarioso, mas distante do meio e muito marcado. Ainda assim foi quem mais tentou alguma coisa no ataque e quase conseguiu, dá para dar uma nota 7. O André Silva ainda não veio. Tem recebido algumas oportunidades, veio há pouco tempo lá da cirurgia. É normal, precisa se readaptar, mas ainda não apareceu. Eu dou uma nota 5 para ele e acho que ele tem que aparecer menos vezes do que o Tapia. O Tapia, quando entra, ainda dá um pouco mais de esperança para o time funcionar melhor. Entrou o Luciano, que eu acho que contribuiu demais para a melhora no ataque do time naquele trecho final, mas aí o Atlético marcou bem e o São Paulo teve dificuldade também na hora da conclusão. Mesmo assim, ele fez o time aparecer mais lá, então dá para dar uma nota 6,5 pelo tempo que ele jogou e pela importância. O Tapia, o Lucas entrou, quase não jogou, machucou, então fica sem nota. Entrou o Tapia. O Tapia entra um pouco deslocado, mas depois se acerta, e acho que quem é mais efetivo do lado direito, e olha que o Cedric Soares também ajudou participando assim, fica com uma nota 6,5, poderia ter feito gol, tentou buscar os colegas dentro da área para fazer, acho que ele se esforçou muito, e merece essa nota 6,5 também. Já que eu citei o Cedric Soares, vou dar uma nota 6 para ele. Eu acho que quando precisou dele ali, nesse complemento da jogada junto com o Tapia, não acho que ele tenha comprometido. Para mim, ele não foi mal. E o Ferreira, que entrou, para mim, leva uma nota 2. O 1 e o 2, só por ele estar presente ali, ocupando a faixa, porque de resto ele não contribuiu com praticamente nada para o ataque do São Paulo. Mesmo no melhor momento, ele conseguiu ser uma figura nula ali de presença no ataque, não funcionou. E acho que tem que ser repensada a utilização dele. O Luca não está disponível, está na seleção brasileira, então não vai dar para contar com ele agora, tem que ser criativo. O Roger tem que ser criativo. Ou usar um outro atacante da base que possa fazer alguma opção de velocidade por ali, improvisar alguma outra situação. O problema é que Ferreira não contribui. E para o Roger, teve um seguidor que pediu para dar nota para o técnico outro dia. Eu não costumo dar nota para o técnico aqui, dou só para os jogadores, porque eu dou a nota para a atuação. Mas vou dar para o técnico também. 6,5 para o Roger. Acho que poderia ter tentado trocas um pouco melhores hoje. Não acho que a derrota seja culpa dele. Mas acho que ele tem corrigido o time, ele corrige na parada técnica, o time melhorou e melhorou depois pro segundo tempo, significa que o que ele fala é absorvido e funciona, mas precisa ser absorvido e funcionar também desde o início do jogo. Certo? Para cima do Palmeiras no sábado, vamos torcer para uma vitória. Não será fácil, vai ser muito difícil. Acho que a gente tem que ter o pé no chão disso, mas tem que tentar. Tá na chuva é para se molhar e não há outra possibilidade se não tentar. Valeu, gente!